Beth, já? Sim. Ok. Muy buenos días a todos y a todas que están colegas de la red nuestra, que están aquí conectadas en una sesión más de esta serie, ¿no? De reuniones o encuentros que estamos teniendo en este año para el fortalecimiento de las redes de información en salud en nuestra región. El tema del día de hoy es sobre recursos educacionales abiertos. Un tema bastante importante, es un tipo de contenido cada vez más, como desde siempre, ¿no? Siempre que hemos trabajado en red, trabajamos con el tema de la capacitación, sea de nosotros mismos para usar las metodologías, las tecnologías que se desarrollan para la gestión de información, en las bases de datos, manejo de todo eso. Para nós mesmos, a capacitação sempre foi um estruturante, vamos dizer assim, para o trabalho da rede, e depois para os usuários finais, não? Para saber e usar e aproveitar de todas as fontes de informação, recursos, enfim, todo o que tem de bueno na biblioteca virtual em salud. Então, eu creio que eu sempre digo que los bibliotecólogos são também um pouco professores nesse sentido. Sempre hemos desarrollado atividades de capacitação, de promoção do uso da informação, seja em uma biblioteca física, aún mais no espaço, ¿no? Em termos de la biblioteca virtual, em serviços. Por um lado, porque nossos serviços de informação, as interfaces, enfim, os produtos pode ser, ¿no? Que não sejam tão fáceis de ser manejados e usados por os usuários finais, e é sempre um desafio para nós melhorar e deixar os produtos que desenvolvemos de uma forma mais fácil, com mais facilidades, que o usuário se sinta confortável, vamos dizer assim, e confiante, ¿no? En lo que está haciendo dentro de nuestras interfaces, dentro de la BBS, consultando una base de datos, sea Lilac, sea cual sea. Entonces, en el mundo virtual, por supuesto, los recursos educacionales abiertos, los cursos a distancia, online, en fin, todo lo que se puede promover en la red, internet, en la nube, en fin, abierto para que se pueda ser reutilizado, es una línea de trabajo fuerte que todos nosotros tenemos, sea en la red de nuestras ou mesmo em nossas instituições. Então, é uma habilidade, uma capacidade que nós, enquanto profissionais da informação, temos que desenvolver, seja para o desenvolvimento de produtos, não, educacionais, abertos, recursos, seja para o manejo mesmo dentro das plataformas onde esses recursos estão aí disponíveis. Então, para falar de isso, o que é, como fazer, enfim, outros temas que vocês depois podem perguntar, temos o dia de hoje Elizabeth Biruel, que é de BIREME, é bibliotecóloga da área de serviços de informação, então, com larguíssima experiência neste tema, a dedicar eu creio que muito de sua vida profissional, não, Beth, a esta temática, está sempre buscando capacitar-se a ela mesma, então ela é usuária também de muitos recursos de informação, e isso está sendo sempre aplicado para, enfim, nos projetos que desenvolvemos em BIREMES, na orientação na rede, enfim, todo o que habla de este tema em BIREME, estamos falando de Elizabeth. Então, ela vai falar um pouco do que é e como nós trabalhamos com todos esses conceitos iniciais. E teremos também como uma, enfim, invitada para esta sessão, compartilhando sua experiência, enfim, falando um pouco de como se faz RES, a Rosane. Obrigado, Rosane. A Rosane Mendes da Silva, ela tem mestrado, maestria em saúde pública pela Escola Nacional de Saúde Pública Sérgio Aroca, de la Fiocruz, tem especialização em informática e informação em saúde, também pela mesma instituição,
enfim, tem um largo currículo também para o tema de ciência da informação, ciência da computação, e também larga experiência em os temas de recursos educacionais abertos em Fiocruz, que também, por muito tempo, não levou, não sei como está o processo, para o nodo do campus virtual de saúde pública em Brasil, e também com o tema enfim, Fiocruz sempre esteve neste liderazgo com este tema do campus virtual e enfim, agora com os projetos da Fiocruz e do governo do Brasil também, através do Sistema Único de Saúde Brasil. Então, estamos em bueníssimas mãos, vamos desfrutar e aproveitar muito deste tema. Invito a que hagam perguntas al fim, comentários, enfim, comparta a experiência de vocês. E a ideia é uma conversa, vamos dizer assim, é uma oportunidade de intercambiar experiências e conhecimentos na sessão de hoje. Já deixo aqui meu agradecimento a duas colegas que nos vão compartilhar e a vocês também que estão aqui acompanhando esta sessão, que vai estar disponível em el portal de la red. Esta sessão, como todas as outras que hemos hecho, já está aí disponível. Tá bem? Passo, então, a palavra a Elizabeth. Beth, para nós outros. Olá, buenos dias a todos. Gracias, Rosane, por compartilhar este tema de grande interesse para nós e para a rede como todo. Para nosotras, en el sentido que cuando estamos haciendo una exposición, estamos aprendiendo más a respecto de este tema, ¿no? Entonces, es siempre un gusto cuando podemos desarrollar más sobre ese tema, clarear y trazer uma direção, né? Mostrar os caminhos que muitas vezes esta é a maior dúvida das pessoas, como fazer, né? Então, está aqui, queres falar algo antes de eu começar, Rosane? Não, graças. Quando mais à frente eu falo. Ok, então quero também deixar bem claro que estamos aqui para cambiar, né? Nós somos as donas do conhecimento, queremos cambiar saberes, então estamos aqui para isso também. Colocando aqui uma coisa que é muito importante, né? Que uma das características mais essenciais da internet é poder acender e compartilhar informação. É isso que a internet ha traído para nós desde seu surgimento. E esta questão de los recursos educacionais estão em dia a dia. De qualquer maneira, estamos sempre cambiando informações e aprendendo. Mas foi em um fórum da Unesco em 2002 que se ha expandido rapidamente por todo o mundo essa comunidade, esse conceito que Rosane vai aclarar um pouco mais adelante, de utilizar materiais, né? Reutilizar, difundir e compartilhar de maneira que seja mais efetivo esse ciclo virtuoso de colaboração. Com a internet é possível, né? Percebimos todos que é possível acender conteúdos, ver videoclasses em YouTube, assistir conferências, utilizar diferentes materiais audiovisuais, incluso encontrar imagens
tantos conteúdos atuais, né? O tempo todo hacemos isso. Estamos em contínuo aprendizagem, né? Em contínua aprendizagem. E todos nós, de certa forma, somos também autores de materiais. Em tempo todo estamos produzindo materiais como esta apresentação foi produzida. E é muito comum pensar que tudo que está na internet pode ser usado de maneira livre, porque está na internet, está com acesso sencillo, né? Pero não é bem assim, né? Não é, nem todo conteúdo que está gratuito está livre para ser utilizado, mesmo que seja para fines educacionais. E aí entra uma questão muito importante, que é os permissos que temos que estar atentos para ver o quanto isto está disponível realmente para ser reutilizado, remixado ou distribuído. Então, não podemos olvidar que, em fato de material, que seja uma imagem que esteja disponível em Google, esteja lá e está livre, puedo dar pinchar em clique e colocar em minha apresentação livremente. Não, tenho que estar atenta que nem tudo que está gratuito tem permisso para uso. E falando deste tema, existe uma licença que foi criada justamente para trazer as permissões, os direitos autorais seguem igual. Todo material tem um autor, todo material. Esta autoria, nadie pode negar. E quando há alguma autoria, algum material que está anônimo, qualquer pessoa pode se apropriar daquele material. Então, sempre há autoria. O que temos que ver é os permissos que estão atribuídas ou não, muitas vezes não estão, até mesmo por falta de conhecimento do autor, né, a respeito desse assunto, e neste quesito não podemos usar se não há permisso para usá-la. E se há permisso, qual é o permisso que foi atribuída? E como saber isso? Os permissos vêm do Creative Commons. Tem uma página e ali há formulário que tem que ser rellenado para que pueda ser atribuída uma licença de uso e com qual a intenção, né? Se é solamente para consumir, não é para distribuir, se não pode ser comercializado, isso tem que, a referência é o Creative Commons. E é muito comum, né? Um material que todos nós usamos, em permanente uso, os vídeos em YouTube. Isso significa que o fato de estar lá em YouTube não quer dizer que está livre para uso, sim, mas não para que eu me aproprie desse material e coloque como uma ilustração dentro de minha classe, da classe que estou desenvolvendo. Então, há que pensar. Mira, lá em YouTube, significa que o padrão não é a licença Creative Commons. Um padrão é dentro do próprio, das regras do YouTube. Então, mira, quando vai subir, por exemplo, um vídeo, tem que estar a licença standard do YouTube ou licença Creative Commons e a fazer a atribuição. Quando atribui licença Creative Commons no seu YouTube,
Isso quer dizer que outras pessoas podem utilizar desse material em seus, no desenvolvimento de seus materiais educativos, que seja. Então, é importante saber que quando não está atribuída esta licença de Creative Commons, isso pode ocorrer se você usar este material em seu canal, por exemplo, pode ser que receba uma advertência ou até mesmo cerrem seu canal, porque não poderia usar. Então, é importante estar atenta a essas licenças quando se produz material e principalmente vamos dizer, as ferramentas para produzir esses materiais também têm que ter um sentido aberto. E Rosane vai trazer muito mais claro isso adiante. E para flexibilizar essa licença de direitos autorais, então aqui está, né? A licença CC, que é um incentivo para a produção de conteúdo aberto, compartido e ajuda a formar uma rede de pessoas produzindo conteúdo livremente. Então, temos que estar muito atentos a estas licenças, compreender, há muitos materiais a respeito desse assunto na internet, e quando estamos produzindo um material, temos que saber a intenção ou para que fim estamos produzindo, se é um recurso educativo, né? Sempre há uma intenção, e se estamos colocando materiais nossos à disposição na internet, temos que atribuir as licenças para entrar nesta rede e contribuir para que essa rede cresça, para que outros sejam produtores a partir do material que nós disponibilizamos. Para acender em sítio da Creative Commons, aqui está a licença, mas não há nada complicado nisso, basta colocar Creative Commons no Google e é em primeiro enlace. E aí pode explorar um pouco de como isso pode ser colocado em material que vai ser disponibilizado na internet. Mas vamos pensar um pouco aqui num exemplo, né? Vamos pensar que estamos produzindo na classe, e quando estamos produzindo na classe, é muito distinta de quando estamos, por exemplo, fazendo, vamos dizer, qualquer outro, que seja na ponência, né? A respeito de qualquer tema, mas estamos pensando numa classe, né? Então, temos que definir um público objetivo, um objetivo tem que ter uma intenção, criar um plano de classe, né? Um roteiro, um guion, enfim, uma tabla de conteúdo, e temos que ter objetivos educacionais. Tá, até aí, tranquilo. Selecionar em material que vamos utilizar, ou criar em material, isso pode ocorrer também. Definir o tempo, isso é um plano de classe. E aqui está. Os materiais, para as pessoas que queremos atingir, o público objetivo. E aí, temos que pensar que todo material educativo implica numa estrutura mínima, né? E é necessário entender que essa estrutura, ela começa pensando, bom, vou criar um curso. Se vou criar um curso, pode ser que pela temática deste curso, tenho que quebrar em outras subestruturas, porque o tema é muito largo, então tenho que imaginar aqui uma estrutura que isto se torne lógico e esteja muito claro para quem está acessando o curso. Então, em curso tenho em tema, depois puedo quebrar em módulos
posso quebrar em unidades, depois em classes, e o material involucrado. Essa é uma estrutura. Pode ser que só tenha uma classe, e também não há problema nisso, tá? O que é importante é que sempre temos que lembrar que seja uma classe ou seja um curso, isto tem que existir, né? Tem que ter um público, a intenção e para quem. Isso é básico. E material involucrado, aqui, ó. Então, definir o título, definir os módulos, se necessário, criar as unidades e produzir as classes. E o material involucrado é todo esse aqui. Pode ser vídeos, textos, áudio, gráficos, infografia, animações, imagens, páginas da web, textos científicos, mira, textos científicos, juegos. Todo este material está involucrado na criação de conteúdo e referências para que seja criado em curso ou que seja criada uma classe. Então, quando penso em, vamos dizer, em repositório, vamos falar disso, quando penso em uma forma, na fonte de informação, onde vou registrar os materiais educacionais, então não posso confundir e colocar, bueno, tenho um texto científico e vou colocar porque é um texto científico, também pode ser um recurso educacional. Não, não bem assim. Ele pode ser, ele é um material, vamos dizer, um material didático, né? Pode ser usado para fins didáticos, pero tiene que estar vinculado a algo, né? Que seja uma classe ou um curso. E isto tem que fazer uma relação, porque senão temos um repositório lleno de textos científicos, e não é isso que queremos. Todo esse material, se vou usar, tem que estar em licença aberta, para fins educacionais, precisa ter uma licença, uma permisso. Tendo essa permisso, posso usar para construir minha classe, ou minha unidade, ou módulo, ou curso que seja, mas quando uso este material, tem que ter uma relação com o material que está destinado à ensinança. Senão, não se pode. E o que percebemos muitas vezes em los registros de repositório é essa, vamos dizer, essa falta de clareza. Tenho um vídeo que serviu para uma palestra ou um curso que foi presencial. Sim, mas se esse vídeo esse curso presencial não se transformou em um curso online, ou eu não tenho os registros desse curso, eu não posso colocar esse vídeo solto, sendo uma relação. Isso é o mais importante. Por exemplo, em uma classe pode ser usado textos científicos para que os alunos possam fazer avaliação crítica a respeito de temas metodológicos, ou perceber a metodologia de los estudos, pero este material, ele não é, ele puramente é um artigo científico, é uma comunicação científica, mas ele está sendo usado com a intenção de construir uma ensinança, de construir um aprendizado. Então, se não tiver uma relação direta com esse aprendizado, não se pode registrar. Vamos seguir aqui. E outra coisa muito importante é pensar em los critérios de qualidade desse material. Então, aqui é um critério que pode ser uma direção, né? O critério LORI, que pode ser tem alguns tópicos para ser pensados e avaliados, se necessário, o material que vamos utilizar, porque não podemos simplesmente buscar documentos na internet ou imagens e não passar por um mínimo de uma avaliação para ver se está adequado para ser utilizado.
tanto a Bireme como a Fiocruz e outras instituições, né, colaboram nessa rede de produção de materiais educacionais, né? E coloca à disposição, Bireme coloca à disposição, depois Rosane também pode trazer lá no repositório da Fiocruz, mas a Bireme coloca à disposição um repositório chamado REA, Recursos Educacionais Abertos, e esse aberto é muito importante, né? Faz sentido tudo, pensar em aberto vai ficar mais claro também adelante, mas pensar em aberto tem a ver com não somente com as licenças, mas também com as ferramentas, né? Então, este repositório que a Bireme disponibiliza, ele tem que estar pensado, quando os materiais vão ser selecionados ou registrados, tem que pensar em tudo isso que foi apresentado até agora, tanto a qualidade do material, quanto a licença de material e quanto a ferramenta que está sendo utilizada para construir esse material. Não vamos adentrar no sistema, não é a intenção hoje, porque já tivemos uma capacitação a respeito do uso do sistema para REA, né? A fonte de informação, REA, Recursos Educacionais Abertos, e está dentro do FEDMIN, que é um sistema de gestão de todas as fontes de informação que estão de Bireme. Aqui está, né? E para que se registre um REA em repositório da BBS, utilizando o sistema de gestão FADMIN, tem que ter sempre em conta selecionar os recursos ou produzir os recursos, analisar que granularidade tem, que tem muito a ver com o que diz curso, módulo, unidade, se é uma classe, enfim, hoje já temos uma capacitação pronta, lista a respeito desse assunto, e evaluar a qualidade com os parâmetros mínimos, né? E aí sim, você pode registrar. Então, a intenção hoje, nesta ponência aqui, é trazer essa parte mais conceitual, né? Identificar o que é um REA, né? Ter isso muito claro e saber as ferramentas para desenvolver os recursos. Então, a produção de REA deve usar softwares livres, de preferência, para criar seus recursos abertos, e o que também facilitará muito o armazenamento e fará que sua produção esteja disponível em formato que permita o uso e a reutilização, porque esta é a ideia de se produzir este material. Criar uma rede de autoria de recursos educacionais abertos, fortalecendo as capacitações, a fim de que se perca menos tempo possível nessas produções de novos materiais. Então, eu vou até aqui e vou colocar aqui à disposição para que Rosane possa seguir com a ponência. Gracias. Gracias, Viruel, gracias. Gracias também pela invitação. Muito grata pela invitação para falar sobre um tema que é muito rico para mim, tanto que estudo, pero não hablo espanhol, pero vou falar português com espaços. Se não compreendes, por favor, avise-me, ok? Pode passar, Viruel, por favor. Vamos conversar um pouco sobre como ser um REA, como criar um REA, como encontrar um REA, né? Como identificar que um objeto digital ele tem um objetivo educacional e possa ser reutilizado como um REA, né? Pode passar para mim? Não, anterior.
Somente para reafirmar o que a Beth, né, já nos apresentou, REA são todos os materiais digitais ou não, que são utilizados para educação, né, com fins educativos, mas que tenha relacionado claramente um objetivo educacional, um contexto educacional. Então, pode ser um vídeo, pode ser um módulo de um curso, pode ser juegos, pode ser software, apps, pero tienes que mirar si tienes uma licença aberta e se os padrões e os estándares são abertos também. Na próxima. Como disse, estes são os dois princípios para garantir que seja um REA. Primeiro, uma licença aberta, como o Biruel nos disse, como a Beth nos disse anteriormente, e a abertura técnica, que vou falar mais à frente para entender o que seria a abertura técnica. O REA deve nos garantir, né, recursos educacionais abertos, recursos educativos abertos, devem garantir 5 liberdades. Né? Uma delas é a de retener, né, ou seja, efetuar um download, né? A reutilização, ou seja, faz o download de um vídeo e reutiliza esse vídeo em sua classe, em seu curso, seja presencial ou online. Revisar quando necessita alguma adaptação para seu contexto regional, recombinar e remixar, ou seja, e eu tenho um vídeo, tenho outro vídeo, quero juntar partes desse vídeo e transformar em um novo vídeo para uma outra classe. E por último, redistribuir, compartilhar com todos o meu material educativo. Se tens dúvidas podem perguntar. Retener, como disse, descargar, copiar, fazer o download para a sua máquina, sua computadora. A reutilização, posso reutilizar um vídeo em meu curso, em minha classe presencial, posso reutilizar exercícios, animações, textos, não depende da mídia, posso reutilizar qualquer conteúdo educacional que seja aberto, que a licença seja aberta. Revisar, como disse, é muito utilizado quando necessitamos as adaptações regionais. Tivemos esta questão quando tivemos o surto de Zika no Brasil, que tivemos que adaptar o curso para toda a América. Então, isso também só foi possível por ser recursos educativos abertos. Então, qualquer pessoa poderia reutilizar e adaptar para as suas questões regionais. Como é o sistema de saúde daquele país, como é o sistema de saúde daquela região. O recombinar, como disse, eu posso mesclar textos diferentes, mesclar vídeos, mesclar qualquer conteúdo que possa gerar novos conteúdos educativos, derivados educativos, respeitando sempre as licenças que esses conteúdos eles dispõem. E o redistribuir, acredito que é algo que nós façamos já um pouco, né? E principalmente para quem já tem o hábito de utilizar BVS, né? De fazer depósito. Temos agora o FIA-admin, né? Excelente plataforma que o Vireme nos fornece para
depositar, classificar nossos objetos educativos, nossos recursos educativos e colocar disponíveis para que outros professores, outros docentes, outras pessoas possam reutilizar e redistribuir para seus alunos ou para outros pares. Pero temos algumas questões técnicas para adaptar, para revisar. É necessário que este objeto digital esteja minimamente em um formato aberto. Não sei se lembram, antigamente usávamos muito na web conteúdos desenvolvidos em Flash, são conteúdos fechados, não tem como editar, não tem como revisar, não tem como fazer nada. Pero agora temos diversos estándares abertos, como padrões para textos abertos, padrões para vídeos abertos, padrões para áudios abertos, que permite que qualquer pessoa no mundo pueda descarregar e adaptar esse conteúdo com qualquer software. Adelante, por favor. Por isso, é necessário adotar um formato aberto. Não vou falar muito tecnicamente sobre o formato aberto, porque realmente existe toda uma convenção que determina o que seja um formato aberto, mas minimamente indicamos já quais os formatos abertos adequados para cada tipo de conteúdo educativo. Adelante. Então, os formatos abertos, eles são baseados nos estándares abertos, ou seja, ampla documentação, muitas pessoas participando para definir como é construído, a licença é livre, outras pessoas podem contribuir. Então, os formatos abertos sempre são baseados em estándares abertos. Basicamente, esse é o conceito-chave de formatos abertos. Adelante, por favor. Acredito sim, adelante. Uma coisa que é importante, quando utilizamos estándares abertos, possibilitamos a ampla utilização, reutilização do material digital, do material educativo. Primeiro, que não necessito adquirir um software, algumas vezes caro, custoso, não necessito pedir permissão para poder editar, ou adaptar, ou revisar o arquivo. Então, é importante sempre considerar a licença aberta e a abertura técnica, dois estándares abertos, dois formatos abertos, quando forem construir os seus recursos educativos. Adelante, Beth. Acá tenho uma tabela para ajudar a mirar quais são os formatos abertos para cada tipo de recurso educativo, como texto ODT, que é Open Document Text, é muito largo em diversos softwares. Vocês podem construir um arquivo de texto aberto. Os vídeos, preferência para WebM, MKV, os sítios web, HTML5, e-book, EPUB, é o estándar padrão, é o estándar mais utilizado para e-books. Adelante. Beth já falou sobre as licenças Creative Commons. Acá eu trago. Adelante, por favor, Beth. Acá uma tabela somente que ajuda a escolher qual licença necessito para meu objeto quando eu estiver utilizando, quando eu estiver construindo, quando eu estiver formulando esse recurso educativo. Essa tabela pode ajudar a escolher qual licença adequada.
Então, quando falamos de REA, falamos que necessitamos de licenças abertas, pode ser formato digital, tem que ser acesso aberto, acesso gratuito, tem que permitir reutilizar, os cinco R's, permitir reutilizar, permitir revisar. Acá somente um resumo de tudo que falamos até agora. Até agora. Então, o que podemos produzir como REA? O que é um REA? Pode ser um livro de texto, pode ser estudos de caso. Em nossos cursos em Fiocruz, utilizamos muitos estudos de caso, situações, problemas, apenas uma narração textual, fotonovelas, infografia, quiz, vídeo, áudios. Então, qualquer tipo de conteúdo que esteja associado a um objetivo educacional claro. Adelante. Acá eu trago alguns exemplos. Esta é uma narração textual simples, o texto corrido, né, como hablamos em português, é um texto corrido apenas, mas poderia ser um texto em slides. Adelante. Historietas, como os quadrinhos também, em português, quadrinhos. Adelante. Fotonovelas. E o que nos faz escolher qual tipo, né? Qual tipo de recurso construir o material digital, o material educativo, dependendo do público-alvo. Mira que esta fotonovela foi construída na época do surto de Zika, então tinha um público-alvo específico. Então, vocês estudaram que o melhor enfoque seria uma fotonovela para determinado público-alvo. Adelante. Los vídeos não utilizamos mais vídeos muito longos, porque as pessoas prestam atenção somente por 5 minutos, são vários estudos hoje, então, cuidado na hora de construir seu vídeo, para não ser muito longo. E tens que despertar alguns critérios. Acá eu coloquei 3 critérios, pero tem uma referência bibliográfica que pode consultar, é muito, muito boa, que ajuda a construir vídeos pelo aspecto pedagógico, né? A facilitar a cognição, promover experiências mais afetivas, uma relação maior com o vídeo, e demonstrar, lógico, né? Ressaltar as habilidades necessárias. Aqui também deixei 2 links de exemplo de vídeos curtos, mas que conseguem transmitir o conceito, o conteúdo, conseguem ter claramente um objetivo educacional. Adelante, graças. A infografia, temos muitas infografias também, utilizamos em muitos cursos, é muito utilizado para destacar linhas do tempo, informações importantes, pero de uma forma mais gráfica, mais desenhada, mais ilustrativa, é muito interessante para determinado público, principalmente para o público mais jovem. Adelante. Casos interativos, que são o usuário, aluno, ele interage com o recurso educacional.
Por exemplo, ele pode clicar numa determinada região e, naquela região, descrever como o profissional de saúde deve analisar, quais são os cuidados, quais são os critérios e protocolos que ele deve adotar. Então, temos todos os... quais são os sintomas, como detectar sintomas. Então, temos casos muito amplos que podem ser utilizados, assuntos diversos que podem ser utilizados através de casos interativos. Este é um recurso que utilizamos muito para formação, para auxiliar na formação dos profissionais de saúde, do SUS, inclusive, né? Utilizamos muito para identificar sintomas de dengue, diferenciar sintomas de dengue, zika, chikungunya. Então, os casos interativos ajudam na fixação desses conteúdos de uma forma mais ampla. E mais interativa, é um pouco mais lúdica, um pouco mais fácil. As animações também são a apresentação do conteúdo de uma forma mais leve, mais agradável aos olhos, e apenas são as ilustrações que demonstram algum conceito com um objetivo educacional. Adelante. Acá um exemplo de animações que podem mirar depois. Adelante. Beth falou antes que essa recomendação, usar software livre para construir seus recursos educativos abertos. Eu falo que é melhor se pudéssemos ter software livre em tudo que hacemos, de preferência. Então, se vai fazer uma videoconferência, uma webinar, uma webconferência, prefira sempre adotar softwares abertos, softwares livres, que não necessitam de pagar uma licença muito cara. Então, acá uma lista de softwares livres que podem usar para construir recursos educativos abertos. Por exemplo, uma ferramenta de autoria, que é Easy Learning, muitos devem conhecer, de webconferência Big Blue Button, é muito conhecido, muito amplo. Moodle adota Big Blue Button há muitos anos. Ferramentas de colaboração, como similares ao Google Docs, temos o OnlyOffice, Etherpad, todos são gratuitos, todos são livres, não extraem seus dados. Então, esse é um critério que também devemos mirar. Ok? Adelante. Acá é um curso aberto que temos em Fiocruz, sobre recursos educativos abertos, mas somente em português ainda. Mas, se necessitarem, podem consultar, podem extrair o material, podem entrar em contato conosco, que ajudamos também a esclarecer qualquer dúvida. A Fiocruz desenvolveu seu próprio repositório de recursos educacionais. Hoje nós temos uma plataforma que se chama Educare, a Bireme, até uma rede que participa desse repositório de recursos educacionais. O NASUS também, né? É uma rede que participa desse repositório, mas foi um desenvolvimento nosso. Eu até mandei o link para Biruel, se tiver como... Eu sempre te chamei de Biruel, não sei porquê. Não consigo, eu tenho que ficar treinando lembrar, Beth. E se quiserem depois consultar também, temos muitos recursos educativos em espanhol, em inglês, lógico, mas a maioria em português, mas são bons exemplos se quiserem depois, em casos de dúvidas, olhar quais os potenciais de recursos educativos, né? Hoje,
podemos mensurar que muitos recursos educativos são reutilizados. Tivemos agora né, a pandemia, né, temos ainda, né, da Covid, e construímos muitos cursos, muitos recursos educativos para auxiliar os profissionais de saúde no Brasil, porque foi tudo muito rápido, e podemos perceber como foi ampla a reutilização desses recursos educativos. Foram reutilizados em diversos contextos, em outros cursos na Amazônia, em outros cursos no Nordeste. Então, foi muito interessante poder mensurar, poder visualizar realmente o poder do aberto, né? O poder de um recurso educativo aberto, né? O poder do conhecimento aberto e ajudar realmente a diminuição de todas esses gaps que temos entre as nossas regiões, tá bom? Era um pouco isso, se alguém tiver alguma dúvida, eu estou sempre disponível. Rosane, eu tô vendo aqui, já tem o Pedro, né? Eu coloco, Verônica, as questões aqui, tem umas 2 questões. Sim, eu também tenho uma, posso entrar na fila aqui. Então tá. Ou talvez Que antes essa questão, de passar. essa questão Primeiro, que o Pedro... obrigado, graças, obrigado a Rosane e Elizabeth por trazer esse tema de tanta relevância. Pero antes de pasar a la pregunta, quero poner um tema que já é antigo, de verdade, isso já se discutia há muito tempo, desde quando estava o Dr. Jardines, o saudoso, querido Dr. Jardines, que estava à frente do Campus Virtual de Saúde Pública. O tema é considerar os livros de texto, incluso tu põe, Rosane, como um dos primeiros itens, como um recurso educativo aberto. Pensando que, porque esse é um artigo um livro de texto, também pode ser um artigo de revista. Então, qualquer documento que para nós manejamos esse documento como registro bibliográfico dentro de base de dados bibliográficos, então, a la vez que isso passa a ser considerado como um recurso educacional aberto e a registrar em repositórios ou registrar dentro do campo vital de saúde pública para falar de um repositório de toda a rede. Então, isto, de alguma maneira, nos confundiu bastante a rede. Essa foi uma discussão larguíssima mesmo, porque nos confunde bastante, não? Porque aí, enfim, eu penso que tem campos outros campos, además da descrição do produto, há vários campos específicos para ser considerado recurso educacional e que não é um campo de descrição dentro de uma base de dados bibliográfica. Então, este ponto, de verdade, sigue chamando bastante atenção, incluso criando confusão em nossa rede, que ao invés de registrar, indexar um documento em LILAC, na base de dados registra como um REA. Então, isso é algo, não sei. Sim. Como acá estão considerando isso, aqui, Cruz? acá temos também problemas similares. Acá dizemos que um REA solamente quando tienes um objetivo educacional. Vou dar um exemplo que fizemos um tempo atrás, era um capítulo de um livro. Este capítulo de um livro gerou um derivado em Braille. E também gerou, na verdade, um novo produto, um novo REA, onde pegamos partes desses capítulos de livros e embaixo, logo abaixo do texto, inseríamos exercícios. Isso acabou criando um novo recurso educativo. Então, tienes que ter um objetivo educacional, pero tienes também que depositar como uma produção científica. Se é o resultado de uma investigação, de uma pesquisa muito clara, tienes também que depositar como um produto científico.
Creio que essa parte dos textos, não parte de um produto maior. Então, parte de um livro, um capítulo é uma coisa, um livro é outra, né? Ou parte de um artigo, e não o artigo. Então, são parte do texto. Sim. Aí sim, isso se aclara muito mais, porque é raro para nós ver este tema como um livro de texto posto assim, o livro não é parte do livro. Pero tiene que estar aberto, tiene que estar disponible para as pessoas utilizarem conforme seu contexto educacional. Temos solamente que mirar que tem que estar aberto, tem que estar disponível para as pessoas reutilizarem conforme seu contexto educacional. Solamente. Y un otro comentario, y ese comentario no es una pregunta, nuestro sueño para toda nuestra red es que nuestros recursos de verdad puedan ser reaprovechados en toda la red, intercambiados con todos ustedes. Por ejemplo, nosotros necesitamos explicar cómo se usa el DEX. Entonces, el DEX está ahí puesto, sea para la búsqueda bibliográfica, sea para la indización. Entonces, yo creo que podemos tener montones de recursos explicando una animación, un video, un infográfico, enfim, um desenho, um dibujo, lo que sea, uma historieta para como usar o DEX, e isso se compartilha entre todos. Então, e lo que vemos hoje em dia é quando temos um curso, por exemplo, de como fazer acesso à informação, toma decisão baseada em evidência, como usar o DEX é parte deste curso. Então, nem sempre esta parte que está aí está como um recurso solo, que se pode ser reutilizada em outro curso, em outro momento, outra atividade educacional. Então, aqui chamo a atenção para isso, porque é um desafio que nós temos, e isso não é para Bireme produzir, é para todos nós. Temos que produzir cada vez mais estes materiais, cada vez mais desglossados, vamos dizer assim, mais em partes, que se podem ser reutilizados e reaproveitados em outro conteúdo. Então, é mais uma invitação e um chamado de atenção para que podamos produzir estes conteúdos. En este caso, Verónica, nuestro repositorio está preparado para isso, para essa granularidade dos recursos. Então, um vídeo que seja parte de um curso pode ser registrado em repositório e usado separado do curso como um todo. Todo o material dentro do repositório, isso que apresentei aqui, tem essa possibilidade. Temos que mirar isso aqui, que foi uma capacitação para a rede, de como fazer esses registros. Então, as partes podem usar todo o material que foi desenvolvido, que foi involucrado neste conteúdo, mas com sua granularidade específica, para que seja usado, reutilizado, porém, não podemos olvidar que isto não pode estar desagregado simplesmente porque tem que ter uma intenção, né? Como disse, uma intenção educativa. Pero o material tem que estar livre e disponível para outros finais também. Okay. Creio que tu queres passar para as perguntas agora. Graças por toda forma. Aqui Pedro está perguntando uma coisa que é muito interessante. Ele disse assim, a plataforma Moodle, né? Às vezes não podemos acender, porque estão com clave de acesso. Sim, tem que registrar-se. Queres falar um pouco disso, Rosane? Isso não quer dizer que está errado. Isso não quer dizer... Pedro não pode falar, tem seu microfone, se quer. Pode, sim. Está dentro da plataforma Moodle, e a plataforma exige que haja um registro, não quer dizer que não está aberto, não está disponível. Sim? Às vezes necessitamos de alguns dados
do aluno para fornecer o conteúdo, né? Um exemplo, se és um aluno que não hablas português, então, se teremos duas versões de um mesmo curso, necessitas registrar-se, dizer qual o país, e quando vai acessar o conteúdo, vai fornecer somente um conteúdo específico, adaptado em seu idioma, ou então um conteúdo tradicional, isso estou falando no caso Fiocruz, né, que nós já fizemos cursos assim, ofertamos cursos assim, onde realmente necessita, pode acessar somente o curso livremente em português. Alguns dados são necessários para fins estatísticos, para as métricas, indicadores institucionais, né? Pero é muito bueno que todo esse conteúdo que foi utilizado em Moodle também esteja disponível em repositório. Então, se eu quero todo o conteúdo de Moodle, posso aceder todo o conteúdo em repositório. Ou ter, como dissemos, plataformas MOOC, Massive Online Courses, que puedes disponibilizar os cursos amplamente, sem necessidade de registro. É uma opção também. Okay? Não sei se esclareci a dúvida. Mas, todo o conteúdo que está em Moodle é importante que esteja em repositório também. E aqui uma outra pergunta de Nisbete. Ela disse assim: cada recurso associado a uma atividade deve ter licença CC Creative Commons? Todos os recursos que estão associados a uma atividade devem ter licença também? Sim. Se foi um exercício novo, né? Que estou disponibilizando em meu curso, é sempre importante informar qual a licença deste conteúdo, desse objeto educacional, né? Se é um conteúdo que qualquer pessoa pode baixar, utilizar, alterar, editar, revisar, ou se a pessoa somente pode reter, pode somente efetuar o download. É importante fornecer sempre em qualquer conteúdo, até mesmo nas apresentações que fazemos, né, os nossos slides, informar qual a licença de uso para este objeto digital. É importante para tudo. Aqui a Rosana Linda, ela também tem uma pergunta que ela disse que em minha biblioteca tem disponível alguns documentos graças a um convênio, uma subscrição. E quero compartilhar os documentos em minha aula virtual. É possível ou só devo compartilhar os vínculos? Quer dizer, eu penso que enlaces, né? Os cursos não são só dirigidos ao personal da instituição, sino também para outros profissionais. Não compreendi muito bem, mas me parece que tem como te diz aqui, tem alguns documentos que estão por convênio, tem que ver licença, né? Sempre tem que checar a licença de uso. Se está para compartilhar solamente, não se pode desagregar, não se pode, que mais, Rosane, que dentro mesclar, mesclar, adaptar, então, é melhor compartilhar somente os enlaces. Sim. Então, basicamente, sempre há que se preocupar com a licença. Uma das características mais essenciais, mirar as licenças. Se não há licença, tem que consultar o autor, porque muitas vezes também o autor não sabe que pode atribuir licença, né? Então, vocês têm que orientar nesse sentido. Os artículos de revista, os papers, depende, é caso a caso. Os artículos de revistas, os papers, são produção científica.
né? Pero, alguns casos, quando um artigo, paper, é aberto, né? Ele está disponibilizado numa licença aberta, como o Creative Commons, e um professor está formulando, um docente está formulando uma aula, uma classe, ele pode reutilizar este artigo e gerar um derivado. Por exemplo, traduzi-lo para outro idioma, adaptar para um outro contexto, com uma outra linguagem, transformar parte do artigo em uma outra mídia, tipo braille, utilizar como historietas, pero será um novo recurso educativo. E lembrando sempre que citando lá fora. Ou o professor pode também reutilizar esse artigo como a fonte primária de sua classe, e associar exercícios, aulas síncronas, então depende, mas a essência de um artigo científico é produção científica, resultado de uma pesquisa, resultado de uma investigação. Ele não é criado, nasce com um objetivo educacional, com uma intenção educacional clara. Ele nasce como resultado de uma pesquisa, né? Dentro daquele exemplo que eu digo, que puedes usar um artículo científico e para fazer uma análise crítica da metodologia e não nasceu para este fim, pero puedo usar com a intenção para fines educacionais. Então, puedo colocar a referência do artigo que usei, puedo disponer em artigo desde que esteja em acesso aberto, sem restrição, porque um artículo que esteja em acesso restrito e foi usado para esse fim, não se pode utilizar como um material didático, entende? E disponível. Então, tem que analisar caso a caso. É um tema, sigue sendo um tema bastante sensível, é muito difícil, porque toda publicação, todo material textual, em geral, tem um fim educativo, nesse sentido enfim, está informando a gente. Eu creio que aqui é o que temos que definir muito bem, está muito claro que objetivo educativo é este. Então, porque se é sempre, porque qualquer publicação, qualquer conteúdo que tu lês é educativo, tu está de alguma maneira se atualizando, se informando. Então, você crê que não é bem exatamente esse objetivo educativo que vocês estão falando? Então, quizá poderiam aclarar um pouquinho mais um exemplo de um objetivo educacional, não? Que a pessoa desenvolve habilidades para não sei o quê, competências para alguma coisa. Enfim, eu creio que isso seria o que vai um pouco deixar um pouquinho mais claro esse tema. E, de toda maneira, sabendo que será aberto, não? Os textos, em geral, não são abertos assim, com as licenças que se pode reutilizar e, enfim, reescrever e transformar em outro conteúdo. Em geral, os artigos de revista, principalmente, ou livros, ou teses, ou qualquer coisa, em geral, não tem esse tipo de licença. Sim, perfeito, Verônica. Não sei se há algo mais, Sueli, quer comentar? Eu vejo que tu estás aí escrevendo no chat. Alguém quer ter algum comentário a mais? Há um comentário que fala sobre atribuição. REA, independente do uso, sempre tem que atribuir a fonte. Tem que atribuir onde
onde extraiu o conteúdo, quem é o autor original do conteúdo. Sempre temos que citar a fonte. Quem reia também tem que citar a fonte. Perfeito. Creio que já estamos chegando ao fim. Foi uma atividade bastante interessante, importante, mais que todo importante, e que sí temos que ter todo muito bem conhecido. Temos que nos apropriar, vamos dizer assim, a todo esse tema. A temática, enfim, é parte de nosso quehacer. Y cada vez más tenemos que comprender y para hacerlo bien, lo mejor, y tener ahí una gran cantidad de recursos compartidos y disponibles para nuestra red. Hablamos mucho más de contenidos que nosotros necesitamos para nuestro trabajo, pero también tenemos que pensar en cómo manejar este tipo de contenidos en la área de salud, ¿no? Porque eso también nos interesa, está registrado en la BBS, como dentro de la colección de la BBS, recurso educacional para la salud, ¿no? Y no tanto para la gestión de la información, que es lo que nosotros manejamos para nosotros mismos. Agradecer entonces la participación, el interés y la colaboración de Rosane y de Elizabeth, y invitar para la próxima sesión, abrir las cámaras para la foto, como está Juliana ahí, y tener a ustedes otra vez en el próximo miércoles conectados con nosotros para más una sesión de esta red. Eu vi que estavam os colegas de Venezuela conectados, aí tivemos reunião com eles, que bueno que estão aí participando, hay gente de vários outros países, que bueno. E também estava do Campo Virtual de Saúde Pública, Beth, conectada com nós outros. Sim, Maria Isabel? De que era, não me acordo o nome. É Maria Isabel que está. Que bueno. Déjame ver se está. Aê, Rose, cadê você? Pedro. Intec. Ok, gente, muchas gracias. Una buena semana. Nos vemos na próxima. Gracias, obrigada. Obrigada, Rosane, pela parceria. Sempre, pode contar comigo sempre. Beijo.